A gente acompanha agora a vitória do Palmeiras em cima do Sport 1-0, gol marcado pelo Gustavo Scarpa. Teve um certo sufoco ali no segundo tempo, mas o Palmeiras conseguiu a terceira vitória seguida, Prats. Dessa vez sem gol no final, né, Bruno? O final foi realmente de sofrimento para o Palmeiras. Verdade. No primeiro tempo que o Palmeiras foi melhor que o Sport. A gente está vendo aí que o Palmeiras finalizou algumas vezes ao gol do Maílson. Esse chute do Daverson, que o Maílson faz boa defesa. E o Palmeiras mereceu a vitória muito pelo primeiro tempo. Pelo segundo tempo, nem tanto. No segundo tempo, houve uma opção até do Abel Ferreira de colocar o time para marcar mais atrás. E o Palmeiras, além de marcar mais atrás, praticamente não teve saída para contra-atacar. Então, o segundo tempo foi o Sport com dificuldades, tentando empatar o jogo. E o Palmeiras dando alguma chance para o Sport continuar vivo no jogo, né? Então, o Palmeiras vence um jogo importante. Jogada do Danilo muito boa, do gol marcado pelo Scarpa. Agora, mais uma vitória, 19 pontos. A briga pela liderança é direta para o Palmeiras, que vai acumulando bons resultados, mesmo quando não joga tão bem, como não jogou tão bem o segundo tempo ontem na Ilha do Retiro. E Marra, nós vamos destacar aqui o Gustavo Scarpa também no Bola de Prata, mas mais uma vez ele sendo importante para o resultado do Alviverde. Mas para mim o lance foi muito legal. Toda a construção do lance foi muito legal. Desde o lançamento lá de trás do Felipe para a jogada individual do Danilo e a chegada em um espaço que não é um espaço que o Scarpa estava chegando tanto, né? Ele estava conduzindo um pouco mais a bola. Ele é um jogador mais de um bom passador, batendo de fora da área. E ele chega como um 10. Não chega como um 9, porque o 9 arrasta a marcação. Ele chega como um 10 de frente para o gol. Ele está jogando muita bola. Agora, em algum momento ontem, o jogo acho que ficou um pouco assim. O Sport flertou com o empate algumas vezes. O André teve uma batida tirando do Jailson, o Thiago Neves 2, 3 vezes, 2 boas finalizações. Ontem poderia ter sido um pouco mais tranquilo para o Palmeiras, pelo que o Palmeiras tem potencial e pelo que jogou no primeiro tempo. Situação bem adversa, né, de gramado. O Abel reclamou bastante, também falou da questão aí todas de viagens, né, mas é a terceira vitória seguida e que faz o Palmeiras estar lá na parte de cima, apesar também de tantas ausências, não é, Prats? A campanha é muito boa, né, Bruno? Inegavelmente a pontuação do Palmeiras dá ao Palmeiras uma condição hoje de estar disputando diretamente a liderança do campeonato. E bom a gente lembrar, Bruno, você citou muito bem dos desfalques do Palmeiras. O Palmeiras ganhou esses jogos, né, a maioria deles, sem o Everton, Gomes e Vinha, que defensivamente esses jogadores dão outro peso para o Palmeiras, principalmente. E as vitórias vieram sem eles. Então, realmente, a impressão é de um caminho animador para o Palmeiras daqui em diante no Brasileiro. E essa é a pergunta da nossa tela, Prats. Está voltando aos trilhos. Palmeiras, então, desde a chegada de Abel Ferreira, 2020, 36 jogos, 2021, 36 jogos. E aí o aproveitamento já está acima, então 63%, quase 64%. Em 2021 também esse time do Abel Ferreira supera em gols marcados. Gols sofridos em 2020 o Palmeiras sofreu menos e também jogos sem sofrer gol também em 2020 o número foi melhor. Então esse Palmeiras tentando se ajustar nesse início de campeonato brasileiro. Falaremos mais da equipe de... Bom, então é o seguinte, Gustavo Scarpa, olha só, mais participações dos jogadores do Palmeiras em gols nessa temporada. Ele já tem 18, 8 a mais que o Rony, o dobro do William, 10 a mais que o Veiga e também aí mais, 3 vezes mais que o Luiz Adriano. Agora, antes da gente falar do Scarpa, o Prats, como a história assim vai sendo escrita, né? Sempre a partir dos resultados também, né? O palmeirense ontem estava doido no segundo tempo. O Abel de novo vai recuar o time. Tirou os 2 meias, o Scarpa e o Veiga. Agora tirou o Daverson para colocar o Vitor Luiz. Aí beleza, acaba o jogo, segurou o resultado. Aí o Abel vai lá e fala assim, veio aqui uma proposta de 2,5 milhões de euros, mas eu fiquei porque isso aqui é o meu estilo de vida. Esse é um técnico bom, vencedor e muito midiático, né, Bruno? Ele sabe como a roda gira nesse país. Ele sabe que se a bola dele entrar é uma conversa, se a bola do outro entrar é outra história, outra explicação. Se a gente voltar algumas semanas no tempo, vocês vão se recordar depois de Red Bull Bragantino 3, Palmeiras 1, como que foi a coletiva do Abel. Eu pedi jogadores que não chegaram, me passaram uma situação que eu não estou encontrando aqui. Eu esperava mais jogadores, esses jogadores não foram contratados. A situação do torcedor tem de saber que é uma situação muito difícil. Algumas semanas depois, Palmeiras começou a ganhar, ganhou do Inter no Beira-Rio no último lance quase do jogo, ganhou do Sport na Ilha do Retiro, ganhou do Bahia quase no último lance do jogo, é outra conversa.
é outro ambiente, né? Assim, primeira situação, Bruno. O Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras no melhor momento do clube nos últimos 20 anos. Ponto. Um técnico muito vencedor no Palmeiras, ganhou títulos muito importantes em pouquíssimo tempo. Isso está na história dele, está na história do Palmeiras com ele. Ponto. Agora, é um técnico inteligente também para se comunicar, né? Ele sabe com quem ele vai falar, ele sabe para quem ele tem que dar o recado. Isso faz parte do trabalho também. Está no pacote, né? O Abel Ferreira falando depois de uma vitória é uma situação. O Abel Ferreira falando depois de uma derrota e uma atuação ruim é uma outra situação. Agora, o Palmeiras perde pouco. Mas a proposta dá uma moral para o Abel, dá um recado para a diretoria, que é um treinador bem visado. A palavra dele após a vitória também ali, como nós ouvimos aí de falar que o Palmeiras é um estilo de vida, também é um recado para o torcedor, enfim, essa relação de proximidade. Então, de certa forma, o discurso ali chega em todo mundo. Sim, não, ele foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Não, e cá para nós, assim, o Sport teve a oportunidade de empatar, mas o Palmeiras também teve a oportunidade de ampliar. O Danilo, aquela bola não entrou, é difícil até entender como a bola não entrou. O William também, né, mano? Sim, assim. Então, mas o Abel captou, ele sabe, ele já entendeu muito bem quais palavras utilizar para ficar com o coração do torcedor palmeirense bem quentinho. E olha, o Palmeiras está disputando o título do Campeonato Brasileiro de novo, né? Temporada passada ameaçou e depois não conseguiu, mas levantou 2 taças importantes, né? Então agora, para mim, está muito claro, o Palmeiras é um sério perseguidor ao Bragantino, é um sério postulante, candidato seríssimo ao título, com a vantagem. O treinador já está mais entendendo quais palavras deve utilizar. E assim, com a vantagem de ter somado esses pontos no momento onde ele tinha muitos desfalques. Porque, Prats, agora tem... reforços, né? Não é, Eu vinha de volta, né? Pô, já volta. Aí Gustavo Gomes, o Everton, Dudu, né? Dudu. Reclamar. Fala do Dudu, tem uns aí que eu conheço, viu, Bruno? Uns queridos amigos palestrinos, eles até ficam mexidos. Eu não quero nem saber quando o Everton, o Gomes e o Vinha vão jogar. Eu quero o Dudu pra ontem. É o Dudu. Tá vencendo sem o Dudu, É grande reforço, hein? Grande reforço. O Abel, ele não quer... Ele ontem, quando foi perguntado, ele falou assim, o time venceu a Libertadores porque é uma equipe, porque não é um jogador. Como é que é isso aí, Prats? Ele vai... recado... O Dudu não é um cara de problema, assim, né? No elenco, né, Prats? Não, me parece que não, né, Bruno? E o Dudu certamente já conversou com o Abel Ferreira. O Abel já deve ter falado para ele qual a ideia de como vai utilizá-lo, por exemplo, na equipe, quando vai utilizá-lo na equipe, ele pode estar à disposição aí nas próximas rodadas. E o Abel, ele, de uma maneira inteligente, né, nesse trabalho dele até agora como técnico do Palmeiras, ele tem utilizado bem o elenco para situações diferentes. O Breno Lopes até então estava quase esquecido, reapareceu e fez bons jogos. Jogador que dá muita força para ele marcar pelo lado do campo, pode ser até um ala em alguns momentos para ajudar o Vitor Luiz em algumas situações. Os garotos são muito bons e, por exemplo, quando alguém está em baixa, ele sempre aparece com alguém para ganhar chance e aproveitar a oportunidade. O Danilo até em alguns jogos demorou para entrar no time e quando entra dá a impressão que não vai sair mais. O Patrick de Paula já viveu um momento de alta, agora talvez jogou menos essas últimas semanas. O Gabriel Menino a mesma coisa. Então, assim, é um treinador que viu um elenco muito bom que ele tem à disposição e está sendo inteligente para usar o elenco, né? Então, ora é o Felipe Melo que vai jogar, ora, quando voltar daqui a pouco o Gomes, é Gomes e Luan, mas pode ser o Renan, que é muito bom também. Então, assim, elenco muito bom e um técnico inteligente para usar esse elenco. E o Palmeiras vai caminhando bem com ele mais uma vez agora no Brasileiro.